essa, essa enxurrada de críticas e de deboches que aconteceu no dia 30 em relação a uma pequena profecia do pastor Ezequias Silva, da Igreja Assembleia de Deus de Belém do Pará, me parece muito injusta e por vezes pecaminosa. Eu fiquei pensando, a gente precisa conversar sobre as profecias, sobre as visões, as revelações, porque nós adotamos dois extremos em relação a estes dons, né? Digamos assim, estes dons psíquicos, esses dons que a gente considera místicos, né? A gente tende a ficar adorando profetas do passado, os profetas bíblicos, né? Porque eles já estão mortos, então eles jamais vão nos incomodar com a humanidade deles. Ou a gente fica no outro extremo de menosprezar taxativamente qualquer profecia. Crer em Jesus é também passar pela via mística. O que significa isso? É entender que conquanto neste livro haja profecias de caráter eterno e amplo, não há nas escrituras, por exemplo, alguma orientação específica sobre o que fazer no Brasil das pessoas que temem a Deus, mas que estão no meio de uma pandemia. Aí Deus começa a levantar os seus profetas, ainda que no meio disso tudo haja muitas profecias falsas. Ainda que no meio disso tudo, como sempre houve, há conhecimento falso, há igrejas falsas, há políticos falsos, há tudo falso e há profecia falsa. Mas em relação às profecias, vamos conversar um pouquinho sobre a profecia do pastor Ezequias Silva, que disse, ele estava numa live, eu tentei procurar essa live na íntegra e não achei, mas a gente consegue entender que ele estava no meio de uma live, ou ele estava conversando com alguém, e ele lembra que Deus disse para ele no dia anterior, que no dia 30, aí ele fala que ele viu o anjo da morte, ele viu muita gente morrendo, ele viu corpos sendo jogados na rua, ele viu uma mortandade terrível, e aí ele aconselha ao público com quem ele estava falando que não saísse de casa, ou que se saísse de casa, que eles colocassem óleo nos umbrais das portas, ungisse, alguma coisa assim. E aí o povo ficou com a imagem da profecia. Gente, dia 30 o mundo vai acabar, ele nem falou que o mundo vai acabar. No máximo ele pode ter mencionado o fim do mundo de certas pessoas, né? Como a gente também entende que quem está morrendo em meio a essa pandemia, certamente está sendo arrebatado por Jesus, conquanto o grande arrebatamento não tenha chegado, mas está sendo colhido ou recolhido em meio ao sofrimento. Mas aí as pessoas já começam com os exageros, né? Ah, olha a mentira, não aconteceu nada, ninguém viu nada, de fato ninguém viu nada. E aí a pergunta, falso profeta, ele está recebendo muitas injúrias, né, nas redes sociais. E aí as pessoas ficaram com isso, e até antes do dia 30 muita gente publicou muita coisa, a gente até se aproveitando mesmo para ficar famosa. Acontece que eu queria dizer para você que, conquanto a profecia tenha de ser avaliada, vale a pena a gente saber de onde vêm determinadas profecias. Porque aí sim, determinadas pessoas têm de ser compreendidas quando a profecia delas aparentemente não se cumpre. Eu vou dizer aparentemente porque eu vou demonstrar para você que essa profecia tem se cumprido. Ele até já colocou alguma coisa lá nas redes sociais dele, mas mesmo assim aquilo ali, ele mesmo tem uma interpretação fraca da profecia que ele recebeu, né? Mas o que a gente percebe é que, conquanto as pessoas não tenham enxergado a aparência da profecia, ela se cumpriu. Quem é o pastor Ezequias Silva que emitiu essa profecia? É um pastor que, no meio do culto, nas suas pregações, quando ele está orando, ele é tomado e ele vê coisas e ele diz. E o que a gente percebe é um homem sincero que ficou chocado com a visão que teve acerca do dia 30, e ele enfatizou essa data. E isso nós vamos ter que considerar. Ele enfatizou essa data, que no dia 30 ele viu uma grande mortandade, ele viu o anjo da morte sendo liberado, etc. E quando a gente fala de anjo da morte, até uma expressão dúbia, porque nós temos o anjo da morte, que seria sinônimo da própria morte, no sentido de que as pessoas que não andam com Deus, elas são tragadas pela morte. E tem um anjo da morte dentro das próprias escrituras, que ele é um executor de ordens divinas. Ele não conversa com ninguém, ele vem e executa. Nós vemos, por exemplo, uma ação desse anjo da morte visto pelo pastor Ezequias Silva em Israel, quando Davi, ao se orgulhar do seu reinado, do seu império, do seu poder, junto com todo o povo de Israel, ele viu num dia só caírem 70 mil israelitas. Isso pode ser um número simbólico, mas é só para dizer o seguinte:
Foi muita gente que morreu, que o anjo da morte executou. O castigo era ter de ver menos, mas foram todas recolhidas, porque a morte no mundo caído é salvação para que eu e você não fiquemos pecando eternamente. Né? E aí quando se trata de cristãos que não ouvem a voz do Senhor, que zombam da voz do Senhor, a morte vem. E aí é que a gente precisa entender algumas coisas. A profecia, ela não é um ente isolado. Ela é o tempo todo um diálogo com o profeta, a característica do profeta, a personalidade do profeta, o tempo em que ele está profetizando, o futuro que não está nas mãos dele, a dimensão do ministério que deu a ele. Isso tudo vem misturado numa profecia. Pense bem que eu vou tentar dizer algumas coisas dessa aqui para você. Primeiramente, então, o pastor Ezequias Silva é um homem de Deus que entrega palavras do Altíssimo. Aí a pergunta é, essa profecia, ela foi para todo o país? Aí já começa o erro interpretativo da internet, não do pastor Ezequias. Porque ele profetizou possivelmente para um grande grupo de pessoas que o ouviram, quem o ouviu e quis acolher é partícipe da profecia, quem o ouviu e respeitou e não entendeu, mas sabe que ele é uma pessoa de Deus, não estou entendendo nada, mas ali é fonte boa, também vai ser contemplado. Agora, não é uma profecia para o país inteiro, conquanto ele tenha visto coisas no mundo inteiro, que ele falou que aquelas coisas iriam acontecer no mundo todo, não é uma profecia para o mundo todo ou para o Brasil todo, porque senão o Espírito que o usou para profetizar o colocaria num lugar onde seria visto ou nacionalmente ou planetariamente, no meio oficial. Os crentes têm que entender isso. Essa mania nossa de pegar informações por meios oficiosos, na rede social de alguém, tal. Ele pode ter colocado esse vídeo na página dele do YouTube como uma memória, igual eu estou aqui gravando meus vídeos, como um arquivamento. Mas eu não recebi ordem divina para fazer um pronunciamento ao país, eu estou fazendo um pronunciamento aqui, digamos assim, a quem interessar possa. E aí Deus tem duas maneiras de agir. Quando ele quer que algo seja dito para todo um povo, ele coloca o seu instrumento em evidência nacional. Ele conseguiria alguma coisa a nível nacional, no programa de relevância nacional, para dizer ao país. Não foi isso que aconteceu. Então é exagero alguém ficar assim, ele falhou, não sei o que. Não, ele estava profetizando para um grupo específico de pessoas, preferencialmente da congregação deles. Lá parece que eles entenderam que a profecia aconteceu, houve uma mortandade grande, mas a igreja estava toda guardada. Ele mesmo postou um vídeo no canal dele acerca disso. Né? E o que a gente faz? A gente invade uma questão privada ou para um público restrito e quer que aquilo seja para o coletivo. Esse é o primeiro erro interpretativo. Aí as pessoas banalizam isso porque na hora que uma profecia dessas é anunciada, elas já são anunciadas, a profecia, além do conteúdo que ela traz, ela já é um provocador de denunciação de corações. Como assim? Na hora que o pastor fala isso, ele logo ativa corações duros. Deus não fala, Deus fala, é isso, é aquilo, aquela coisa toda. As pessoas começam a disputar quem é o dono da voz de Deus. E Deus apenas, na sua misericórdia, falou a determinado povo sobre questões que misturam situações locais, situações específicas com situações eternas. Esse é um ponto. O segundo aspecto, quando ele fala, ele logo desperta a dureza dos corações. Terceiro aspecto, mas o que ele falou, aconteceu ou não aconteceu? Olha só, se profecia fosse para ser dita de maneira lógica, nem precisaria haver profecia. É porque vocês e nem ele percebeu uma coisa muito interessante que aconteceu no dia 30. Profecias são para ser interpretadas. O que é interpretar? É você chegar perto o máximo possível, porque a coisa em si, a realidade em si, pertence a Deus. O que o pastor ouviu é aquela coisa que tem o seu nível pessoal e o seu nível eterno, ou do momento seguinte. Vou explicar. No nível pessoal, você já deve ter conhecido pessoas que morreram em acidentes, que morreram em uma catástrofe. Geralmente elas têm uma visão do nível pessoal de, gente, eu sonhei que o mundo estava acabando. Tem um aspecto de médio prazo, e esse aspecto ele é importante, vou falar dele daqui a pouco. E tem um aspecto de longo prazo, ou eterno, que é de fato que Deus de tempos em tempos manda o seu anjo da morte recolher justos para que não continuem pecando
e recolher injusto para que não continue fazendo inferno na vida dos outros aqui. Tem injustos que não querem nada com Deus e são recolhidos para o nosso livramento. Este é o estilo da profecia do pastor Ezequias e de tanta gente boa de Deus que eu conheço. Não é que eles fazem assim, é que Deus os toma assim, a revelia da vontade deles, a revelia da intelectualidade deles, a revelia das intenções deles, e fala assim, deixa eu colocar o machado à raiz, deixa eu fazer a divisão aqui. E aí, quando ele fala isso, que ele viu corpos, que ele viu um monte de coisa, as pessoas ficaram temerosas e buscaram a Deus, e por causa deste ato de arrependimento, como Deus salvou ninivitas, Deus salvou muitos no Brasil no dia 30. Essa é uma parte do cumprimento da profecia. A outra parte é que quem não deu ouvido à profecia vai pecar enlouquecidamente, vai jogar para fora a dureza dos seus corações, vai aprontar tanto que quando perceber, nem vai ver a profecia cumprir. Sabe por que não vai ver a profecia cumprir? Porque essas pessoas serão cumpridas as profecias. São elas os corpos jogados, são elas os corpos que não serão atendidos, são elas os corpos que perderam a chance de se arrepender. Tá vendo? O que uma profecia provoca? Arrependimento, a emulação e o assumir dos pecados escondidos. Muitos pecadores descarados saem do armário para ficar zombando. Ah, não deu certo, tá. Foi igual Jesus falou para os discípulos, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Ninguém entendeu. Pecaram mais ainda até provocar aquele dia, no ano 70, ano Domini, quando Roma foi lá e acabou com o templo de Jerusalém. O anjo da morte está liberado, muitos foram salvos deles, nem que seja por medo, e outros estão pecando muito porque serão repentinamente pegos por esse anjo da morte. É a profecia se cumprindo. É porque o profeta tem impressões erradas. Ele viu o anjo e já achou que aquilo ali ia acontecer da noite para o dia. E não só ele. Isaías também pensou assim. Jonas pensou assim. Ezequiel pensou assim. Ageu e Zacarias pensaram assim. Que o fim do mundo estava chegando. O fim de determinado mundo está chegando. Quem morreu hoje, o mundo acabou. É isso que a profecia está falando. E ela não é mentirosa por estar falando do fim do mundo de um grupo pequeno, ou específico, ou de um tempo específico. Por isso eu te convido a tomar muito cuidado que a profecia está se cumprindo. Que eu preciso dizer rapidamente aqui, antes que a minha bateria ali acabe, que se teve uma coisa que se cumpriu no dia 30, porque o que o pastor viu é o efeito daquilo que aconteceu no dia 30. No dia 30, ou do dia 29 para o dia 30, aconteceu coisas que eu percebi que nem o pastor Ezequiel percebeu. Por exemplo, no dia 29, inusitadamente, o presidente da República faz o quê? Ele mexe em 6 ministérios, porque o presidente ele quer ser rei no Brasil. Ele não está preocupado em socorrer o Brasil, ele está preocupado em se instituir. E aí, para conversar com as pessoas que querem aclamá-lo rei, estou dizendo que ele vai conseguir fazer isso, mas estou dizendo que ele deseja ardentemente ser o corregedor geral da República. E em desejando ser, ele só é uma coisa. É para isso que a profecia aponta. Ele é o estuprador geral da República. E é claro, você não vai me ouvir porque você é fã dessa coisa toda. Mas a profecia aponta para isso. Porque quando um presidente está teimosamente querendo mexer na coisa pública em seu favor, cometendo crime de responsabilidade, ele só faz isso porque ele está operando como um procurador do anjo da morte. Só para você ver, de segunda para terça, as estatísticas mostram que o Brasil matou mais do que todos os outros países. A profecia cumpriu e você não viu. Quase 4.000 pessoas morreram de segunda para terça-feira. Entende? É porque você não vê o que são quase 4.000 pessoas mortas só em função da Covid. Porque se Deus abrisse os seus olhos espirituais, como ele abriu o do profeta Ezequias, né, o nosso pastor Ezequias Silva, você ia ver corpos, desespero, tormentos, choros, ou seja, ele viu o que não é visível, mas que aconteceu de segunda para terça, aconteceu, é estatístico, procure no site do Ministério da Saúde, inclusive. No país, morreu 4.000 pessoas, morreram. E se você for comparar isso, ainda ficou um número maior do que o número total do que morreu nos demais países. A profecia se cumpriu. Não é porque você não viu que ela não se cumpriu. Segundo aspecto, em meio a essa mortandade, um presidente resolve trocar o seu ministério porque ele quer dar o golpe dele. Não sei se vai conseguir, mas ele quer. E quando ele quer,
ele faz isso debaixo de forças terríveis. Eu te sugiro ver um vídeo anterior aí que eu gravei, o último vídeo que eu coloquei aí, sobre o aniversário do presidente. Lá eu estou dizendo essas coisas. Outra coisa que aconteceu no dia 30 e vocês não perceberam, porque eu sou professor e dei aula e vi que meus alunos não viram isso. Aconteceu bem na nossa cara. Bem na nossa cara. O que está bem na nossa cara, a gente não consegue ver. Você não consegue me ver direitinho quando eu estou bem na sua cara. Então o que aconteceu no dia 30? Bolsonaro mexe nas 3 Forças Armadas. Ele tira lá o ministro da Defesa, aí o general da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Eles pedem para sair, porque eles entenderam que alguma coisa está sendo colocada em favor do presidente. Eles não gostariam de fazer do Exército algo político, mas o presidente quer. Ele fez a troca. Hoje à tarde eu estava vendo lá a posse dos novos generais dos exércitos da Marinha e da Aeronáutica. O presidente tem um desejo ensandecido de agradar o seu público. E ainda temos essa questão, né? O presidente Bolsonaro é permitido por Deus. Como que ele é permitido por Deus? E é nisso que a profecia do pastor Ezequias se cumpre, embora nem ele entenda isso. Ele foi permitido por Deus porque ele é um desejo terrível e teimoso de um tal povo de Deus que quer tomar o poder. E aí, nada melhor do que numa pandemia temos um presidente como Bolsonaro, porque ele é o cumprimento da profecia. Você acha mesmo que Deus tinha selecionado do governo dele, Deus santo justo, um homem corrompido, com a família toda atolada na corrupção, que vivia falando mal de governos anteriores e que agora nada faz pelo povo e que não quer governar em prol do povo, porque ele fala assim, o Supremo não me deixa governar. Quando você vai ver, o Supremo não está deixando ele fazer o que ele quer. O que ele quer fazer? Ele quer deixar todo mundo morrer livremente. Para ele continuar protegendo os ricos, os poderosos, o Paulo Guedes, que não queria nem dar auxílio emergencial para a população. Você acha mesmo que isso é um homem do conselho divino? Isso é um homem permitido por Deus? E que eu até vi, se não me engano, foi a pastora Cristina falando, olha, parem de adorar quem eu coloquei lá. Porque eu coloquei, mas eu tiro. Deus já está começando a mostrar isso para o povo que pediu terrivelmente esse presidente. O presidente Bolsonaro foi colocado por Deus lá, igual Saul, desejo ensandecido da população. A população foi lá, apertou 17 e falou, deixa, eles querem? Deixa. Porque assim é sempre o cavalo branco com os outros cavalos e seus cavaleiros. Então vem o presidente desejo do povo, mas a fome, peste, mortandade, guerra, é o apocalipse no sentido micro, no seu nível tupiniquim. Mas é apocalipse. Porque muitos morreram e o mundo acabou para muita gente. O mundo acabou só de Covid-19 para quase 320 mil pessoas dentro de um governo Bolsonaro. Permitido por Deus, desejado por cristãos. Igualzinho o anticristo. Permitido por Deus, desejado teimosamente por desejos eternos de seres humanos caídos. Olha que profecia mais linda que se cumpriu. De maneira que o Bolsonaro ali na presidência ele é a parábola do anjo da morte, porque ele não quer cuidar da doença do Brasil. Ele quer cuidar do mercado. Aliás, um presidente que diz que economia é vida, ele está te contando que ele prioriza a coisa, os negócios e não as pessoas. Porque a terra está destinada para a destruição? Tá. O mundo está amaldiçoado? Está. Mas Deus vai honrar todo governante que mesmo em meia lágrimas, eu vi o governador da Bahia chorando outro dia, mesmo em meia lágrimas, a desespero, mesmo não conseguindo salvar a tanta gente, ele tentou salvar alguns. Deus honra quem tem esse amor pelo povo. Mas esses que vêm com panca, com boca profana, que profere arrogâncias e blasfemas, conforme Apocalipse 13, do 1 ao 5, com frases lacradoras de economia é vida! Aí, enquanto ele fala economia é vida, vidas estão indo embora e a economia também está indo junto. E o que ele está falando isso é em defesa dos fortes. E as escrituras todinhas falam, ai de quem não olha a causa do pobre e do necessitado. E ele não está olhando. E vocês aí o adorando. E a profecia vai se cumprir. Porque o que o pastor viu foram os efeitos últimos do que está acontecendo, mas já está acontecendo. De maneira que os pecadores estão pecando, os crentes estão adorando o seu ídolo, e de repente, BUM! A coisa vai explodir. Você pode até não ver, né? Mas alguns Deus vai elevá-los da terra para falar assim, olha só, vou te mostrar o que são 4.000 mortos por Covid num dia.
Foi essa visão que o pastor Ezequias teve. Não tem nada de mentira na profecia dele. Você não precisa aceitar a profecia dele também não, mas você deveria ter reverência ao Senhor que quer nos falar, que quer nos avisar. Que interpretação a gente dá quando uma pequena serva do Senhor, concomitantemente a sua alegria entesada de profeta, de falar assim, eu estou profetizando, Deus me usou para falar com o presidente, com o nosso presidente, que a coisa é assim, é uma coisa afetiva. Quanto mais o homem estupra a nação, quanto mais o homem trama contra a nação, mais os profetas ficam, ele é o nosso presidente, foi o Senhor que nos deu, o Senhor atendeu a nossa oração. Então é uma coisa muito afetuosa de uma mulher que sofre muito abuso, é como se fosse a mãe do menino Henri, suportando todas as excentricidades do doutor Jarinho, vereador bolsonarista do Rio de Janeiro. Né? Aí o Bolsonaro faz isso a nível nacional, a nível simbólico, e ele vai sendo adorado, as coisas vão sendo omitidas, o Supremo o pune muito devagar, é medo do povo, aquela coisa toda, mas é esse momento estupratório que o Brasil está vivendo. Mas o que isso tem a ver com a profecia verdadeira que ele recebeu? É que junto com essa profecia existem tramas de até gente boa, deve ter gente nos altos poderes da República que, vendo que o Bolsonaro é um ser peçonhento, um ser mesquinho, um anticristo perfeito que faz tudo de mal, mas se passa por bom, um ser um abominável da desolação. Porque ele é tão perfeito na maldade que ele faz, que quanto mais maldade ele pratica, mais ele vai sendo ovacionado por uma determinada parte que está possuída da população. Né? Cumprindo aquilo que Paulo dizia, o Deus deste século cegou o entendimento, mas não foi dos gentios nesse caso, foi dos cristãos, para não entenderem o anticristo que eles colocaram lá, sentado no trono do Planalto. E aí, em meio a isso, pessoas boas se desesperam, pessoas éticas se desesperam, pessoas que têm amor pela nação se desesperam. E essas pessoas acabam tramando, acabam desejando a morte de um ser desse. As pessoas acabam pensando mal de um ser humano, porque na cabeça delas é melhor pensar mal de um ser humano a fim de salvar toda uma pátria. A mesma lógica que o sumo sacerdote tinha em relação a Jesus. É necessário que morra um pelo povo. Ou seja, a gente pune um exemplarmente e toda a nação vai caminhar livremente. Só que punição, crucificação e morte, atentados só dão certos contra pessoas de bem. E isso é para você avaliar. Se o presidente fosse uma pessoa de bem, ele sofreria um atentado. Né? E morreria, como Martin Luther King morreu, como Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, morreu, foi pego pelas autoridades religiosas, como os profetas morreram, de maneira que, no sentido oficial, quando alguém oficialmente consegue escapar de muitos atentados vindos de pessoas boas, atentado pode vir de pessoas boas? Pode, porque no desespero todo mundo fica mal. Já viu na guerra? Não adianta se eu sou ético ou se eu não sou ético, eu vou matar ou morrer. E neste momento é uma guerra que não é visível. As pessoas estão vendo o Bolsonaro aprontando e elas querem eliminá-lo de lá. E aí, atentados estão sendo tramados. Aí o que Deus faz? Entra na boca da sua profetisa, a irmãzinha simples, e fala, eu estou te livrando. Como ele tem entrado na boca de outros profetas falando, olha, eu vou livrá-lo sim de atentados, vou livrá-lo da morte, o coração dele vai chorar, mas ele vai escapar. Ele escapou da facada, seja ele sabendo dela ou não, seja ela sendo tramada ou não, mas ele escapou da morte ali. Porque anticristos escapam de tudo. Mas como Deus está ajudando o anticristo a ser anticristo? Sim, porque Deus está julgando a parte cristã desta nação. E a parte cristã desta nação não está entendendo. De maneira que, quando Deus usa os profetas para dizer que ele vai dar livramento ao presidente, é verdade, ele vai dar livramento ao presidente. Porque isso também é uma mensagem às pessoas boas que estão tramando contra ele. Você é uma pessoa boa mesmo? Você acha o Bolsonaro um ser abominável? E por que você vai agir pelos mesmos meios que ele age? Você serve a Deus ou aos sistemas humanos? Pare de tramar contra o homem, deixa o homem se revelar, porque assim como Deus deu tempo a Saul para ele se revelar durante 40 anos, perseguindo o rei Davi, Deus decidiu, no meio do seu juízo contra os cristãos deste país, deixar Bolsonaro fazer tudo.
E aí Deus o protege de acidente e ele se sente protegido. Deus o protege de um monte de coisa e ele vai se sentindo protegido, e ele vai aprontando, e ele vai afrontando, e ele quer mexer no exército, e ele quer mexer no Senado, e ele quer mexer no judiciário. Porque é isso, Deus está dizendo, essa é a sua natureza, você é esse ser espezinhado, você é esse ser estrategista, você foi um péssimo soldado e virou presidente da República, e não estudou esse tempo todo, e fica zombando de ex-presidentes que não estudaram, mas que hoje têm títulos honorários em ciências sociais. Você é esse ser, Bolsonaro? Então você vai pecar, meu filho. Você é meu ungido, você é minha navalha alugada contra esse país, contra as elites desse país, as igrejas desse país, e até os seres humanos horrorosos como você nesse país que agora querem te eliminar. Tá entendendo como é que só Deus sabe pegar coisas inconciliáveis para fazer a sua justiça? Porque Deus não está confiscado às nossas morais humanas, Ele é Senhor soberano, Ele tem o controle de tudo. Aí Ele está deixando o presidente pecar. E para o presidente pecar à vontade, ser o secretário sumo do anjo da morte e ser o estuprador geral da República, em resposta aos corações cegos, aos espíritos apóstatas dos crentes, até os profetas estão profetizando, protegendo o presidente. Mas estes profetas, como eu estou fazendo aqui com você, eles têm ferramentas para discernir as próprias profecias, que são de Deus, mas não são em relação àquilo que eles estão pensando. Pense comigo. De maneira que Deus está falando, Deus está protegendo Bolsonaro dos atentados de pessoas boas ou das intenções boas, porque quem é pessoa boa e quem é intenção boa, não vai praticar atentado. Mas se o praticar, o presidente escapará, porque o presidente vai sair de lá de forma justa. E a forma justa do Bolsonaro sair do poder não é com o seu atentado bem intencionado. É com todo o derramar das suas ensandecências. Por isso que Deus é com ele, mas Deus é com ele no pior sentido do termo. Deus é com ele porque ele está sendo instrumento de punição a você que o adora ao invés de adorar a Deus, e a você que acha tudo absurdo que ele faz, mas não busca a Deus. E aqui eu estou falando com um público bem específico. Estou falando com um público daquelas pessoas que se julgam pessoas que buscam a Deus. Nós temos dois grupos aí entre estes. Uns que buscam a Deus pensando que Deus é ideologia de extrema direita e fazem do Bolsonaro o seu ídolo, e outros mais racionais, racionalistas, mais éticos, mais humanitários, mas que não oram. E aí querem tirar o presidente por meios humanos. Não vai valer nenhuma das duas coisas. Deus vai frustrar os adoradores de Baal, Bolsonaro, e Deus vai frustrar os intelectualoides que não sabem buscá-lo no meio dessa crise. É neste sentido que as profecias são tão verdadeiras quanto múltiplas. Porque ele vai ouvindo aqui tanto de palavrinha de gente simples, e ele vai se achando no direito. Ai, Deus é comigo, Deus é a favor do jeitinho brasileiro, Deus é a favor das milícias, Deus é a favor do que eu estou fazendo aqui, Deus é a favor de eu ficar confrontando os poderes, Deus é a favor de eu encher a população de arma, Deus é a favor de eu fazer tudo errado e depois sair bancando coitadinho. Deus fala assim, isso meu servo, vai lá, minha navalha alugada, vai nessa. Aí eu estou te convidando a adorar Bolsonaro? Não. Estou te dizendo o seguinte, olhe para estas coisas e fique pasmo ou pasma como o profeta Isaías. O Senhor é a nossa salvação, significa, eu estou vendo isso tudo que esse homem está fazendo. Eu preciso orar pelo ministro Alexandre de Moraes, que está agindo de maneira ética e contundente, como esses bolsonaristas conseguem entender. Eu preciso orar para os senadores de bem, como Randolph, que está tentando frear, por meio da lei, as práticas desse homem. Eu preciso orar por um monte de gente boa que está agindo pela via da legalidade e dizer, Senhor, toda a autoridade foi instituída por Ti, os senadores foram, os deputados foram, o Supremo foi. E é para a gente acabar com esse abominável da desolação, que é esse presidente ídolo que foi colocado lá, segundo as burrices, segundo a falta de estudo, segundo a simplicidade que se orgulha de não ter conhecimento. Isso não agrada a Deus, até porque na Bíblia nós temos Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. 5 livros te convidando a buscar a sabedoria e o conhecimento. Claro, sabedoria e conhecimento nele, mas sabedoria e conhecimento. Você tem que sair desse estado naturalzinho, de achar que viver é ganhar dinheiro, passar a perna nos outros, comer e dormir. Aqui nesse país, do mais simplesinho ao mais milionário, pensam assim. E é contra essas coisas que Bolsonaro está ali, porque ele é resultado disso. Ele e a família dele são ricos e burros. E vocês acham que Deus ia colocar isso mesmo
como a solução para o país, Deus colocou isso como um chicote para o país, para todos nós clamarmos a Ele. Nesse sentido, está entendendo? As profecias são verdadeiras, conquanto o espírito todo geral que elas representam seja um espírito falso, mas todas estas coisas permitidas pelo justo Deus. Quem anda com Deus sabe do que eu estou falando aqui. Por isso eu quero que você pense bem. É Deus quem está agindo, Ele age para além das nossas morais, Ele age para chamar o grupo dos idólatras e o grupo dos intelectualoides ao arrependimento. E aí, Bolsonaro e todos os seus asséculos serão abatidos, mas de acordo com a justiça divina e não de acordo com o atentado que você está tramando. Por isso que as profecias que dizem que vão proteger Bolsonaro são verdadeiras. Porque Deus está salvando até você de fazer um atentado. Porque se você é uma pessoa de bem, Ele não vai sair de lá pelo seu atentado.